Olá, eu me chamo Solane Carvalho e presido o grupo Policondrite Amigos, Rede Brasileira pela Policondrite Recidivante. Hoje nós estamos dando continuidade a um projeto chamado Convivendo com a Policondrite Recidivante, onde nós ouvimos as pessoas que vivem com essa patologia. Para nós, os maiores especialistas nessa patologia. Hoje nós estamos recebendo com muita alegria, com muita honra, o nosso amigo Eide. Eide, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco. Olá, Solane, tudo bom? Prazer a todos. Tá, como a Solane falou, meu nome é Eide Oliveira e me juntei ao grupo há pouco tempo. Quer dizer, eu descobri o grupo há pouco tempo, entrei em contato com a Solane e a gente, com pouco papo, ela já me chamou para eu dividir um pouquinho da minha experiência com vocês. Isso, Eide, muito bem-vindo, Eide. Olha, para quem não sabe, a policondrite recidivante é uma doença autoimune reumatológica de caráter recidivante, ou seja, ela vai e vem, de caráter destrutivo e inflamatório, ok? Hoje nós vamos começar ouvindo do Eide um pouco da história dele com a policondrite, como foi o diagnóstico, como foram os primeiros sintomas e como ele vem vivendo com a patologia. Eide, nos conte, por favor, como foram os primeiros sintomas da policondrite e como foi o seu diagnóstico? Eu vou falar de forma um pouco mais breve, porque a minha história é uma história muito antiga. Eu tinha 16 anos, que também é uma situação um pouco diferente. Geralmente a policondrite ela acontece um pouco mais tardia, depois dos 30, 40, e acontece até mais em mulheres, por tudo que eu vi, mais em mulheres do que em homens. Então, no meu caso, eu tinha 16 anos, era homem, totalmente fora do perfil. Eu comecei com inflamações de orelha. De um lado, inflamação do outro lado, depois inflamação do nariz, elas iam alternando. A orelha inchava, o nariz inchava, ficava muito dolorido. O toque era quase impossível, lavar a orelha era muito difícil, secar era quase impossível. Tá? Isso aconteceu quando eu tinha 16 anos. Então, há muito tempo atrás, há mais de 30 anos, não se tinha muita informação da doença e, consequentemente, eu fiz uma peregrinação de médicos, especialidades, clínicos, dermatologistas. No final, achavam que era lúpus, era uma variação do lúpus, enfim. Mas depois de muitos pesquisar, depois de muitos médicos, depois de muitos clínicos, principalmente dermatologistas, que a gente achava que era um problema dermatológico, aquela inflamação na orelha. Inflamação na orelha e inflamação no nariz. Só que em um determinado momento a gente foi num reumatologista e, quer dizer, depois, um determinado momento, não, depois de muitos médicos. Ao todo, eu acho que eu passei por 58 médicos, tanto médicos da mesma especialidade quanto médicos de especialidades diferentes. Clínico, dermatologista, reumatologista, oftalmo, otorrino. Eu fui muito otorrino, muito. Fui talvez uns 10 ou 20 otorrinos diferentes para eles tentarem, só que todos achavam que era apenas uma inflamação de pele, uma inflamação simples de orelha. Todos falavam que não sabiam o que era direito, e passa pomada, e passa remédio, enfim. Mas depois de 58 médicos, uma assistente de um dos médicos sugeriu que o médico pedisse para mim uma biópsia da minha orelha, tá? Pegar um pequeno pedaço da cartilagem e mandar para análise para ver que tipo de inflamação era. Só que isso já foi talvez 8 meses ou 9 meses, muitos meses depois do primeiro sintoma. Só que nesse estágio eu já estava com muita falta de ar. A gente não sabia que uma coisa era relacionada à outra. Então, nesse estágio, eu já estava sem conseguir respirar direito, já tinha ido a cirurgião torácico, na realidade, eu já tinha feito tudo possível para poder me manter estável naquela situação, que não, eu não estava estável. Tive indo para o hospital para fazer exame, tive parada respiratória, tive parada cardíaca, foi complicado. Aí foi feita uma traqueostomia de emergência, porque eu apaguei, né, eu literalmente apaguei por falta de ar, porque a traqueia colabou, a traqueia fechou, então tem passagem de ar. Por sorte, eu estava indo fazer um exame no hospital nesse dia, então aí eu fiz uma traqueostomia de emergência e fiquei, do total, 4 anos traqueostomizado.
Tá? Coloquei todos os tipos de prótese, tubo T, prótese em Y, plástica, metálica. Na realidade, na época, há 33 anos atrás, todos os médicos, depois da descoberta da doença, todos os médicos apenas tentavam me manter vivo. Isso é tanto clínico, quanto cirurgião torácico, quanto reumatologista. Em nenhum momento eles queriam que eu ficasse bem. Era até engraçado para a época. Eles não falavam, olha, eu vou mudar o medicamento, vou mudar a dosagem para você ficar bem. Não. A gente está aumentando, a gente está fazendo você de cobaia para você ficar vivo amanhã. Aí amanhã é outro dia, a gente faz outra coisa para depois de amanhã. Tá? E nisso eu passei 4 anos esperando o amanhã. E chegou e depois de 4 anos eu consegui ficar vivo. Tá? Foi um pouco de sorte, um pouco de insistência, um pouco de fé, um pouco de tudo. Graças a Deus. E depois de 4 anos, efetivamente eu parei de tomar toda a medicação, tá? Que eram os remédios que tinham na época, né? Os anti-inflamatórios, os imunossupressores, nada, né? Não tinha nenhum remédio específico para a doença e não tinha nada direto que combatesse as inflamações da policondrite. Não tinha nada que o médico já soubesse que ele estava dando assertivamente para a doença. Eide, deixa eu te perguntar uma coisa. Você teve o diagnóstico após 4 anos dos primeiros sintomas? Não, após 8 meses, mais ou menos. Ah, Tá? Eu tive o diagnóstico quando foi feita a biópsia. Tirou um pedaço da orelha ah, direita. Aí, nessa biópsia, é que foi diagnosticada a policondrite. Mas mesmo há 33 anos atrás, mesmo depois do diagnóstico, os médicos falavam, tá bom, policondrite, pegaram lá 2 relatos médicos em inglês. Se hoje em dia tem pouca coisa, há mais de 30 anos atrás não tinha nada, então, entendeu? E a gente está falando numa época pré-internet. nossa, Então, hoje em dia, se você colocar na internet alguma coisa, você até outra pessoa do outro lado do mundo acha. verdade, Há 30 anos atrás, não. Entendeu? Então, verdade, verdade. os médicos sabiam o que eram, mas quase que não adiantou de nada, porque não tinha nenhum tipo de procedimento, não tinha histórico, não tinha relato, não tinha caso. Eles continuaram basicamente com o que eles estavam fazendo, como sempre, para me manter vivo para o dia seguinte. Não, nenhum tratamento que eu fiz na época levava em conta cura ou remissão ou o meu bem-estar. Era me manter vivo e, pelo menos, diminuir um pouquinho a dor da orelha, diminuir um pouco a falta de ar. É, não deixa de ser Os, bem-estar, né? Não deixa de ser uma busca pelo bem-estar. claro, claro, com certeza. E o meu problema maior foi a traqueia. Tá? Eu tive os pavilhões, inflamação no nariz, orelha e tal, mas a traqueia foi efetivamente o que me prejudicou mais. A traqueia colapou, ela fechou abaixo das cordas vocais, tá? E ficou assim durante os 4 anos. Eu só conseguia respirar por causa da traqueostomia mesmo. E, Eide, bem, você ficou 4 anos com a tráqueo e foi melhorando até poder retirar a tráqueo? Na realidade, o que acontece, Solane? Como eu te falei, como os médicos não tinham nenhum protocolo de tratamento, Uhum, então, em nenhum momento eles foram querendo que eu melhorasse, porque eles não estavam fazendo nada, eles só estavam me mantendo vivo. uhum. Então, qual eram as etapas do meu que eu passei? Eu ficava um tempo tomando toda a medicação, os imunossupressores, os anti-inflamatórios e tal. Aí eu ia para São Paulo para o cirurgião torácico. Ele tirava a traqueostomia, numa clínica, claro, e observava se a minha traqueia ia ficar armada. E eu, Sim, no consultório, com todo aparato clínico, para, se houvesse um problema, eu poder ser socorrido. sim. Então, durante os últimos 2 anos, eu fui algumas vezes, os últimos 2 anos da doença, não há 2 anos atuais. Ele tirava a traqueostomia, ele... Desculpa. Não, fica bom. Ele tirava,
tirava a traqueostomia, é que eu estou um pouco gripado, a minha voz é grossa, mas ela está um pouquinho mais grossa por causa da Não tem gripe, problema, a gente está te ouvindo bem. claro. Aí ele tirava a traqueostomia e observava no exame, no fibroscópio, se a minha traqueia ia conseguir passar o ar. Então, mesmo a minha traqueia doente, e ela ficava com movimentos muito grandes, ela fechava mais do que deveria. Uhum. Depois de 4 anos, ele tirou a traqueostomia e viu que a minha traqueia ficou armada. Que bom. Ele falou esse termo, né? Ela ficou estruturada, ela ficou minimamente cilíndrica para poder passar o ar. Que bom. Aí ele resolveu, não, vamos tirar a traqueostomia, porque agora eu consigo ver que a sua traqueia vai, pelo menos agora, vai permanecer armada. E que bom. E de Tá? lá Como para cá se você ela tem. tivesse fibrosado. Ela fibrosou, ela criou uma estrutura por causa da traqueostomia, possivelmente. Que bom, que bom. A Cracker te salvou, né? E de Sim, lá sim. para cá, já tem quantos anos que você está sem? Fazem 30 anos, 29 para 30 anos, que eu não tenho sintoma algum de policondrite. Desde os meus 19 anos. Eu estou com 49. Então, há 29 para 30 anos que eu não tinha nenhum sintoma. E, do nada, há 3 meses atrás, a minha orelha começou a inchar de forma, um vermelhidão característica que eu sei, uma leve dor. É claro que, nesse momento, nada é parecido ao que eu passei na minha adolescência. Uhum. Tá? Os sintomas agora estão leves. Por um acaso, está de um lado só está do lado direito. A dor no pavilhão, na orelha, está muito leve em relação a tudo que eu já passei. Uhum. Então, eu voltei a fazer os tratamentos habituais, sendo que agora a gente tem mais medicamentos à nossa disposição. Então, Felizmente, então, felizmente. então agora, qualquer coisa que aconteça, eu sei que eu vou ter um suporte melhor, tá? Para não ter tanto sofrimento. Quer dizer, tendo diagnóstico, tendo uma variedade maior de remédios, quer dizer, o médico, pelo menos agora, eles sabem dosar o que a gente pode, Uhum. um caminho melhor para a gente. Muito importante seu relato, viu, Eide? Muito importante a sua história. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, inclusive profissionais de saúde que estão nos ouvindo, porque traz um pouco de uma realidade que poucas pessoas conhecem acerca da policondrite recidivante, né? A gente sabe que ela tem um caráter recidivante, que ela entra em remissão e depois pode voltar, mas, Vai e volta quando ela quer. pois é, mas você teve um intervalo de tempo muito grande, né, de remissão, né? 33 anos, né? Por isso, 30 anos, de remissão, 30 anos. 30 Eu anos. comecei quase 30 anos, é bastante. É E muita a coisa. gente não sabe. E o mais engraçado, Solano, uma coisa importante para todo mundo que for assistir esse vídeo. A policondrite voltou agora, como várias doenças autoimunes, em geral, elas vêm e vão por alguma causa psicológica, social, de estresse, física. Pelo menos tudo que eu pesquisei das doenças autoimunes, que a nossa doença Uhum, é uma doença, ela é prima de outras doenças, em uhum, características de ser autoimune, de ser recidivante, enfim. E não sei porque, no meu caso, nos últimos 3 meses não aconteceu nada que justificasse essa volta. uhum. Tá? Então, é claro que nos últimos 30 anos da minha vida eu tive problemas financeiros, emocionais, físicos, de trabalho, enfim. Eu tive problemas como qualquer pessoa. E ela não voltou. Tá? Uhum, E há 3 meses atrás, sem acontecer nada, tá? Então, de 6 meses, de 4 meses, de 3 meses para cá, toda a minha rotina de trabalho, minha rotina financeira, minha rotina amorosa com a minha esposa, eu sou casado há 25 anos. uhum, Nada aconteceu. Então, é importante que as pessoas pensem que qualquer sintoma, procure o médico, porque pode ser que ela tenha voltado. No meu caso, eu vi que ela voltou porque é muito característico no meu caso. Só uhum. que outras sequelas da doença, ou outros aspectos da doença que às vezes a gente não se dá conta, ela pode aparecer. Então, acho que todo mundo tem que ficar. Não é só. No meu caso, a inflamação da orelha é muito claro. Tá? A Uhum. minha orelha parece. A minha orelha, da maioria das pessoas que têm policondrite, parece uma orelha de lutador de jiu-jitsu. A orelha bem fechada,
bem vermelha, que parece que foi fraturada e está se recompondo. Ela fica com uma vermelhidão muito forte e o canal auricular, o canal do ouvido, vai fechando também um pouco. Pode acontecer. Sim, sim. Então, todo mundo tem que ficar atento, porque não esperar nem piorar, e outros sintomas também a pessoa tem que correr atrás. Porque, no meu caso, a minha vida estava num curso normal, nada acontecendo de problema, de estresse, e ela voltou depois de 29 anos. Ed, na verdade, o que ocorre é que, como a doença é muito pouco pesquisada, o conhecimento que nós temos, que hoje a ciência, a medicina tem sobre a policondrite, ainda é um conhecimento que precisa avançar. Então, não se sabe com muita clareza as causas dela ir e vir, né? A gente pode falar realmente dos fatores emocionais, estresse, isso acontece com várias doenças autoimunes e tudo. Mas você veja, você mesma relatou que nada ocorreu, nada que aparentemente você consiga relacionar ao ressurgimento da doença. Então, a gente tem que ainda estudar muito, aprender muito sobre a doença. Os profissionais de saúde, os pesquisadores e nós, nesse autoconhecimento, né, do nosso corpo, dos sintomas, ficar vigilante, como você mesmo disse, ficar vigilante aos sintomas que podem não ser somente a orelha, né? Muita gente fica, mas minha orelha não inflamou, mas você pode estar com outro sintoma, né? Sim, assim, na verdade, dores musculares, na verdade, como é uma doença que pode afetar muitos órgãos e muitos aspectos diferentes. Então, é, quando é orelha é muito nítido, né? Porque é externo, entendeu? Só que não é só isso. É Tá? As pessoas verdade. têm, todo mundo tem que ficar muito atento a qualquer sintoma que fuja do padrão. Se a pessoa tem uma certa enfermidade, se aconteceu algo que não é da minha enfermidade, peraí, vamos levantar essa orelha, literalmente levantar a orelha para ouvir. O que, A que orelha, pode. né? Levantar a É, orelha. No nosso caso, é a nossa orelha. É isso a orelha é mesmo. importante levantar. É verdade. Eide, É, você tem conhecimento de algum caso na sua família de policondrite? não, na verdade não tenho. Se tivesse, infelizmente, seria um diagnóstico um pouco mais fácil, mas nada, inclusive nenhuma doença autoimune. Na época e recentemente eu fui pesquisar. Todo mundo tem, as pessoas da minha família têm doenças mais corriqueiras. Ninguém tem síndromes, ninguém tem doenças autoimunes, nem lúpus, que é a prima mais perto da gente, né, que é mais pesquisada, que nem na minha família tem ninguém com lúpus, nem doença de pele ou doença infecciosa, enfim. Tá? Eu fui É. só. Eu tirei a loteria sozinho lá em casa. Eu sei como é, eu também. Eu te entendo perfeitamente. É, tá, É, mas é importante, eu acho que eu gostaria de falar uma coisa que é muito séria para todo mundo que está ouvindo, que tá nos ouvindo. Há 33 anos atrás, eu passei 4 anos mais morto que vivo. No meu caso, a partir do momento que atacou a minha traqueia, eu passei 4 anos, literalmente, não sabendo se eu ia acordar no dia seguinte vivo. Era quase 15 dias no CTI, 15 dias em casa, por conta das infecções respiratórias. uhum. Tá? Foi o meu grande, a minha traqueia fechada, eu pegava infecção, traqueia fechada, traqueostomia, enfim. Estenose, eles chamam de estenose traqueal. Estenose de subglote, isso. Eu tive uma estenose de traqueia na subglote. Aí É. eu vi, às vezes, falar termos um pouco mais técnicos, que às vezes a pessoa acha, pô, o que é isso? A traqueia fechou, que é onde passa o ar. A gente tem Então, cartilagem também na traqueia, né? na realidade, a traqueia toda é cartilagem. E Traqueia, cacarina, tudo ali é a formação de cartilagem. é o alvo, né, É, da policondrite é a cartilagem, né? Essas ela ataca cartilagens. de forma Colágeno tipo feroz. 2, né? Segundo eles dizem, é o colágeno tipo 2. Tem, todo mundo tem que. Eu acho que as pessoas, principalmente hoje em dia, que a gente tem acesso à informação, a gente tem pessoas como você que fundaram o site, estão com projetos de pesquisa, estão divulgando o nosso problema para que outras pessoas sofram menos. Eu esqueci. É, é fácil a pessoa ter um suporte bom, hoje em dia. Não Uhum. estou dizendo que a doença é boa, não estou dizendo que o tratamento é fácil,
tá? Mas é fácil você tentar se cuidar bem, tá? Menos Alguns difícil, né? medicamentos, Menos difícil. porque a gente tem acesso à informação, Uhum. tá? Então, todo mundo que estiver vendo o vídeo, por favor, procurar a especialidade médica de cada área que a pessoa está sofrendo. Cardiologista, reumato, oftalmo, tá? Por exemplo, hoje eu vou ter que operar catarata daqui a algum tempo, porque o remédio que eu tomei na adolescência me deu uma catarata precoce. Uhum. Então, são pequenas coisas que, graças a Deus, têm tratamento, são fáceis. É. Coisa que eu esqueci de falar. Eu, durante o processo, Solane, eu cheguei a 250, 240 quilos. Tá? Nossa. Eu era uma pessoa muito obesa por causa do medicamento, dos medicamentos que eu tomei. E eu passei a minha vida quase toda com esse sobrepeso. Então, há 5 anos atrás que eu fiz a bariátrica e perdi mais de 100 quilos. Nossa. Aí é claro que a bariátrica é uma excelente ferramenta, tá? Ela não é mágica, é uma excelente ferramenta para a gente ter uma qualidade de vida, para a gente ter ganho de saúde e ter uma longevidade melhor. Só que é claro que ela traz outros problemas no sentido de medicamento. Então, eu faria 10 vezes a bariátrica, porque me deu uma condição de vida melhor, de trabalho, de saúde, de disposição. Só que hoje em dia eu tenho que tomar certos cuidados justamente com a medicação que eu vou tomar. Quem é bariátrico tem um estômago mais sensível, tem um estômago menor. Tá? Então, isso é mais um cuidado. Quer dizer, quem tiver outras doenças, no meu caso, eu tenho uma doença que é déficit de absorção, por causa da Uhum. cirurgia. Uhum. Então, a cirurgia bariátrica traz de brinde essa É. doença que é fácil de acompanhar para o resto da vida, as vitaminas e É. os exames regulares. Uhum. Mas todo mundo tem que ficar atento que é, cada sequela você tem que prestar um pouquinho de atenção para ter um tratamento mais bacana. Tá? E não é difícil. Acho que tá, com tudo que você faz, toda a divulgação que a gente tem visto, tá, ajuda todo mundo um pouquinho a passar melhor pela policondrite. E É. quando ela volta um pouco mais forte, mas daqui a pouco ela dorme de novo. Tomara. A policondrite realmente precisa ser mais estudada, né? Daqui, enfim, todo esse arsenal medicamentoso que está aí também possa realmente colaborar, ser direcionado para a policondrite, né? Mas a gente precisa conhecer mais a doença, os profissionais de saúde precisam conhecer mais a doença, se debruçar sobre ela, né? A internet nos ajuda a acessar mais as informações. Hoje você consegue informação de qualquer parte do mundo, né? Isso realmente ajuda, né? Sim, Eide, sim, e ajuda a gente a procurar médicos que já têm alguma experiência, como no site tem algumas referências que não são médicos super experientes, porque, é claro, não tem tantos casos para ele se tornar um super especialista. Mas, pelo menos, ele já tem algum caminho para seguir. verdade. Aquela lista que nós temos no site do Policondrite Amigos é justamente isso. É uma lista que é montada com as sugestões das pessoas do grupo. Então, uma pessoa vai, tem um médico, esse médico a acompanha, essa pessoa está satisfeita com esse médico, então nós pedimos o nome, a referência, colocamos no site, porque pode ajudar outras pessoas que precisam de uma indicação de um reumatologista que as acompanhe, né? Tem uma lista composta por sugestões, indicação das pessoas do grupo, né? E, Eide, me diga uma coisa, na sua opinião, qual é a maior dificuldade de se viver com a policondrite recidivante no Brasil? Solane, eu acho que como toda doença rara, tá, já não é fácil de você conviver no mundo, porque se é uma doença rara, a gente não tem pesquisa, a gente não tem medicamentos mais assertivos. Hoje, com acesso à informação, diminui o problema. Tá? Eu acho que a gente ter o seu site, a gente ter a divulgação, pelo menos o coração dá uma esquentadinha que a gente tem suporte de pessoas. Ai, que Só bom. que os medicamentos são caros, tá? Alguns imunossupressores são caros. Na realidade, todo o tratamento, até a pessoa tem que parar a vida, dependendo da gravidade que a pessoa esteja, das sequelas que a doença esteja causando para a pessoa tem que parar de trabalhar e, consequentemente, tudo fica difícil, tá? Uhum. Porque a maioria das pessoas parou de trabalhar, não tem
não tem rendimento e, consequentemente, não tem plano de saúde, não tem dinheiro para ir nos médicos, dinheiro para comprar medicamento e para subsistência normal, enfim, do dia a dia. Eu acho que no Brasil o maior problema é o não diagnóstico precoce da doença e não tem incentivo. Na realidade, como muitas outras doenças, a policondrite não tem incentivo nem das instituições de pesquisa, nem do governo, nem do Ministério da Saúde, para que olhem para a gente de forma diferente, falando, poxa, tem muita gente sofrendo, a gente não sabe exatamente quantas pessoas são, pode ser que sejam muitas, porque o diagnóstico, né, nunca é certeiro e rápido. Tá? Então, não ter o diagnóstico, não ter pesquisa, não ter medicamentos diretos para a gente, eu acho que é um problema maior. Eu acho que o que você faz, a entrevista, sempre ajuda. Acho que ajuda todo mundo. Que bom. Independente do governo estar fazendo parte dele, a gente está fazendo a nossa parte um pouquinho. É verdade, a gente está tentando, né? A gente está tentando. E, Eide, me diga uma coisa, uma pergunta que eu costumo fazer para as pessoas e sempre assim, poxa, mas o que eu tenho aprendido com a doença? Porque a doença é sempre difícil, né? Nenhuma doença é muito fácil, é um desafio muito grande que a doença coloca na nossa vida. Mas eu acredito que a gente sempre tira uma lição, sempre aprende alguma coisa, né? Com tudo que a vida nos dá. Então, assim, o que você tem aprendido com a policondrite recidivante? Solano, aí eu já vou fazer o contrário para você. Eu tenho 1 milhão de coisas para te falar que eu aprendi com a policondrite. E quase todas elas não são relacionadas diretamente à policondrite recidivante. Uhum, Como eu te falei, eu passei 4 anos mais vivo do que morto. Tá? Isso foi um fato, não foi, foi muito sofrido. Basicamente, era eu, meu pai e minha mãe. Algumas outras pessoas da família tentavam ajudar, mas muitas não queriam ajudar, outras não sabiam como. Então, eu passei 4 anos, eu, meu pai e minha mãe, eu era adolescente. uhum, Então, eu tive que ter uma visão de vida diferente. uhum, Tá? Então, a primeira coisa que eu aprendi com a policondrite lá quando eu tinha 16 anos é que a nossa visão do mundo é muito distorcida. Então, o que as pessoas acham que o mundo é real, de problemas reais, de dores reais, as pessoas reclamam por uhum, nada, literalmente por nada. uhum, Tá? Então, só para você, para ilustrar o que eu passei e o que eu tive que aprender. Era muito comum eu entrando no CTI, em algum hospital aqui do Rio ou de São Paulo, meu pai perguntar, meus pais, né, perguntarem para o médico, e aí, como é que ele está? O que vai ser feito? Tá? O que a gente espera? O normal era o médico, ou o médico da emergência, ou o médico do CTI, enfim. O normal era falar, não espera nada, não. Você não tem que esperar. A gente não está esperando que ele fique vivo. uhum, Isso para os meus pais tiveram que ouvir muitas vezes durante 4 anos, uhum, tá? Pela situação que eu tinha. De traqueostomia, sobrepeso, um quadro infeccioso muito sério, muitas pneumonias, muitas infecções, enfim. Então, a primeira coisa é ter um olhar diferenciado da vida. uhum, Tá? Alguns médicos até me falavam que pessoas como nós, que passam por problemas muito sérios de saúde e a gente consegue ficar vivo, nós nos tornamos sobreviventes. uhum, Então, sobreviventes de guerra, sobreviventes de doenças, sobreviventes de, de, de traumas muito severos. Então, a gente tem uma percepção diferente de tudo que acontece. Eu, até hoje, graças a Deus, eu carrego um bom humor, que eu fui obrigado a aumentar na época, uhum, porque foi uma situação muito pesada. Então, no final das contas, eu dava mais suporte emocional para os meus pais do uhum, que o resto da família que já era adulta. uhum, Tá? Então, o amadurecimento e o suporte, principalmente emocional, eu aprendi uhum, que, para eles, o que eles me ajudavam de me levar nos médicos, conseguir dinheiro para comprar o medicamento da época, conseguir arcar com o plano de saúde. uhum, Então, tudo que eles faziam por mim, eu tinha que. Era o mínimo que eu podia dar. Era dar esperança de que eu ia ficar bom, uhum, mesmo sem eu ter essa certeza naquela época. uhum.
Tá? Então, e isso me deu um gás para eu conseguir continuar lutando nos 4 anos que eu tive policondrite mais severa. Tá? Agora, estou com uma pequena inflamação, não vai ser nada demais, eu acredito que com medicamentos leves eu vou conseguir contornar. E talvez ela durma de novo. Eu falo que ela durma, deixa ela dormir. Se ela dormir, eu só vou continuar atento aos sintomas. Tá? Então, perseverança e bom humor. Eu acho que bom humor independente do sofrimento. Tá? Eu tinha bom humor dentro do CTI entubado. Então, quem fala que o bom humor, o fato de você estar muito doente ou muito debilitado, você tem que ficar triste, ranzinho, mal-humorado, eu sou a prova de que não. Dá para... Que ótimo, Eide, que ótimo. E olha, eu vou te falar, aqui convivendo com esse projeto, a gente já ouviu muitas pessoas, né? Muitas histórias de várias pessoas com policondrite. Algumas histórias, alguns relatos se parecem. E ouvindo você, eu lembro de outras pessoas que com traqueostomia do grupo, que ainda estão com traqueostomia, que relataram mesmo, enfim, toda essa dificuldade que foi esse grande desafio, né? De se viver, de se passar por uma situação dessa. Isso nos mostra o quanto nós precisamos dar atenção à policondrite. Nós, pessoas que vivemos com a doença, e nós, gestores, profissionais de saúde, enfim, sociedade de uma forma geral. Né? É preciso que se olhe para as pessoas com policondrite, que se dê atenção a essas pessoas. Você falou na família. A nossa próxima pergunta tem relação com isso. De que maneira você acha que familiares e amigos podem ajudar nesse processo? E se ter encontrado um grupo como Policondrite Amigos, com pessoas que vivem o mesmo que você, se ajuda, se você se tem ajudado, de que maneira tem ajudado? Na verdade, tem a primeira parte da família. A família direta, que em geral são pai, mãe ou irmãos, dependendo da idade da pessoa, eu acho que dar suporte ao tratamento e a ida ao hospital, ida a médico, não só a parte financeira, mas principalmente a parte emocional. Eu acho que, como qualquer doença autoimune, você se sentir acolhido, que as pessoas estão entendendo o seu sofrimento. Ninguém precisa sofrer com você. Né? Particularmente, eu acho que não precisa. Mas a pessoa entender o seu sofrimento é bacana. Qualquer pessoa ao seu redor, familiar ou não, pode ser um familiar, pode ser um seu grande amigo que vira família. Isso nos ajuda a nossa estrada a ser menos espinhosa, assim. Acho que tudo vai melhor. Medicamento, tratamento, ida ao hospital, quando a gente tem um suporte de amigos e pessoas próximas que realmente estão querendo o seu bem. Com certeza. Tá? Elas nem sempre vão entender o seu sofrimento, mas elas vão querer que você sofra menos. Acho que é, 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 como é que eu posso dizer? É quase como se fosse um outro medicamento que você está tomando. Eu acho que É é verdade. um, eu acho que é um suporte a mais que não é mensurável. Não, a dosagem você não sabe, mas você precisa. Com E às certeza. vezes é mais importante do que o próprio medicamento. É claro, tem que tomar É remédio, óbvio. verdade. É verdade. Tá? Mas o suporte psicológico, a estrutura Esse é apoio, importantíssimo. esse acolhimento, esse carinho, esse bem-querer, esse se sentir respeitado, acolhido, é um grande medicamento, né? É um Sim, sim. medicamento Não, e as pessoas muito do grupo, valioso. você comentou, as pessoas do grupo, eu acho que é, quando a gente chega num grupo de pessoas que estão passando por muita coisa que você também passou ou que você está passando, a troca de experiências faz com que a pessoa primeiro sinta que ela não é única. Tem outras pessoas que passaram ou estão passando pelo mesmo sofrimento e que ou passaram bem ou descobriram novas formas melhores de se passar por aquele problema. Tá? Nem sempre a gente passa da melhor forma, só que a nossa experiência pode fazer com que outra pessoa passe melhor a experiência dela, a fase dela. Tá? Então, tanto no site quanto no grupo de WhatsApp, as pessoas, a interação das pessoas, do que está acontecendo e o que pode vir a acontecer,
e o que aconteceu comigo para não acontecer com você de forma tão severa, acho que ajuda todo mundo. Acho que a gente precisa disso. Ainda bem que você está nessa luta, Solane. Muito obrigado. Agradecimento público a Imagina, você. imagina. Estamos juntos, gente. Estamos todos juntos no mesmo barco, estamos todos vivendo a mesma situação. Cada um numa fase, cada um num grau, cada um num momento, mas todos nós que vivemos com a polipondrite recidivante, que temos diagnóstico dessa doença, vivemos o mesmo desafio, em graus diferentes, em momentos diferentes, mas eu acho que esse apoio é fundamental, essa troca de experiência, né? A gente vê que as pessoas falam, olha, eu estou sentindo isso, você já sentiu, como você viveu isso? Essa troca ajuda muito, né? E o que você falou mesmo, as pessoas não se sentirem isoladas, né? Que o diagnóstico de uma doença rara causa um sentimento de isolamento. Você olha em volta, não vê ninguém, porque é uma doença rara. Ninguém tem o que você tem. Ninguém tem o que você tem. Uma, Exatamente. uma gripe, uma perna quebrada, uma acne, não tem. Aí Todo você olha para ele, mas o que eu tenho, eu vou olhar para quem para me ajudar. Então, grupos. Uma coisa que eu ia falar, Solane, que é importante. São dois tipos de apoio muito diferentes: o apoio da família e o apoio de outras pessoas que têm policondrite. Uhum. É, é claro que, às vezes, as pessoas que têm a doença, elas querem ajudar, mas elas falam uma experiência muito dolorosa, porque elas estão vivendo também, claro. Uhum. E já a família não sabe exatamente o que falar, mas ela tem que tentar ajudar do jeito que ela consegue. Tá? Então, são dois tipos de apoio importantíssimos. Às vezes, a gente precisa ouvir mais de pessoas que não estão passando pela doença, e às É. vezes a gente quer ouvir mais de pessoas que estão no mesmo barco que a gente, Uhum. sofrendo com coisas parecidas, para ver o que ela fez para que a gente não sofra tanto. É verdade. Em ambos os casos, são opiniões e carinhos e suportes importantes. Fundamentais, eu acredito. E na família a gente também fala sempre num aspecto que a gente considera importante, que quando a gente fala em doença autoimune, alguns sintomas são invisíveis, né? Nem todos os sintomas são visíveis. Nem sempre você tem uma inflamação e ela fica ali vermelha e todo mundo vê. Às vezes você tem fadiga, que são sintomas de doença autoimune também, dores, né? A dor ali, você não está com nenhum edema, mas você está com dor, você está cansado, você está num momento difícil. Então, assim, A, a, pró- reconhecer isso. a própria traqueia, a traqueia não dói. Ela Uhum. fica inflamada, ela perde a estrutura da cartilagem, ela fecha, ela não deixa passar o ar, mas ela não dói. Isso. Então, no meu caso, eu só fui ver o problema da traqueia quando ela já estava fechada. Nós temos relato de uma pessoa que disse o seguinte: eu sentia muita dificuldade respiratória. Mas todo mundo achava. Aí, quando eu ia subir escada, eu evitava subir escada. Eu pegava um elevador. Mas eu era jovem e todo mundo achava que era preguiça. E não era. Era uma dificuldade respiratória muito grande que essa pessoa já estava desenvolvendo e que a impedia de fazer qualquer esforço. Então, sintomas invisíveis das pessoas que têm doenças autoimunes têm que ser considerados, e a família é muito importante nesse aspecto, para muitas vezes não desvalorizar aquele sintoma, né? Aquele relato, aquela queixa. Não achar que é uma frescura, é corpo mole, né? Como as É, pessoas dizem. Está fazendo corpo mole para estudar, para andar, enfim, para fazer e atividades que seriam normais para a maioria das pessoas. Eu tive, durante muitos meses, eu não podia subir escada. Na verdade, não era que eu não queria, eu não podia. Tá? Justamente porque quando a traqueia começou a fechar, eu não tinha ar para respirar. gosto Eu de. fazia, além de fazer muito barulho para respirar, eu tinha que fazer muita força. Tá? Uhum, Por isso que eu quer dizer, até fazer a traqueostomia, que diminuiu o problema. uhum, com Tá? certeza. Só que é um dos sintomas que nem é tangível no primeiro momento, e quando você descobre efetivamente o problema, já é tarde. Então, essas, essas pequenas armadilhas periféricas, todo mundo tem que ficar muito atento. Como você comentou, cansaço, fadiga, problema cardíaco, dores musculares, enfim.
É Tudo que importante que a família pode. conheça alguma coisa da doença para ajudar também, né? Para que a pessoa não fique isolada ali, né? Então ela já sabe que aquele sintoma, que se aquela vermelhidão pode ser sintoma de alguma coisa, enfim, né? Isso tudo ajuda, né? É estar junto, estar junto. Eide, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que vivem com a policondrite recidivante? Bem, Solane, eu te digo que eu estou há basicamente 30 anos sem ter nenhum sintoma da doença. Na minha adolescência, no primeiro momento, eu assumi que eu ia morrer, porque os médicos não me deram esperança. Eu tomava doses altíssimas de remédio, de muitos medicamentos. Só para vocês terem uma ideia, em jejum eu tomava 26 comprimidos. Tá? Então, em jejum, aí eu tomava café, depois do café era mais uma batelada, eram talvez 50 ou 60 comprimidos por dia, de variados tratamentos. E eu não desanimei depois do primeiro momento. Depois que eu passei do primeiro susto, que eu vi que eu não morri, Uhum. eu fiquei muito mal de saúde, ganhei muito peso, passei muito tempo em CTI, hospital, enfim. Foi muito sério o meu caso, mas depois do primeiro momento eu falei, opa, com essa medicação que eu estou sendo cobaia, que os médicos iam me dando remédio para me manter vivo, eu estava ficando vivo. Eu falei, opa, eu tenho uma excelente oportunidade de viver bem dentro do possível. Uhum. Dentro do possível. Então, o que eu gostaria de falar para todo mundo é que eu perdi o final da minha adolescência, a família ficou destruída financeiramente, pessoalmente. Só que mesmo depois de 4 anos de uma luta intensa, eu permaneci vivo e fiquei muito bem vivo e tenho uma vida, graças a Deus, maravilhosa, depois que a doença ficou dormindo lá quando eu tinha 19 para 20 anos. Tá? Então, ter esperança, ter bom humor, principalmente bom humor, e tudo dá-se um jeito. Remédio se adapta, tratamento se adapta, só que como a gente encara esses problemas é que vão fazer diferença no tratamento. Tá? Todo mundo que tem policondrite vai ter a sua dor maior em alguns dias, todo mundo. A minha dor maior durou 4 anos, tudo bem, foi um período um pouco grande. Mas eu fiquei vivo para contar a história e estou bem até hoje. Uhum. Tanto que voltou agora, não estou preocupado, estou fazendo todos os exames, estou indo nos médicos, como tem que ser feito. Tá? Não é porque eu já tive, não é porque eu já sei os protocolos mínimos de tratamento que eu estou fazendo qualquer coisa. Não. Os médicos sabem muito mais do que a gente tem que ajudar eles, Uhum. mas eles sabem o que tem que fazer com a gente. Então, a gente não pode desanimar, nem no tratamento, nem de quando ela estiver dormindinho lá, deixa ela dormindo e segue a vida, feliz da vida, e a qualquer sintoma, cuida mais um pouquinho, que ela daqui a pouco ela dorme, e vida que segue, Vida que desde que segue. a vida seja boa. Isso Entendeu? mesmo. É o conselho que eu dou para todo mundo. Tenha uma vida boa, dando valor às coisas que realmente têm valor. Verdade. Tá? Às vezes a gente valoriza coisas tão pequenas. Quer dizer, quem não tem problemas sérios de saúde valorizam coisas muito pequenas. E quando a gente tem, de um lado, uma doença, do outro lado, a nossa vida, a nossa morte, assim, a gente começa a valorizar coisas realmente mais importantes. Verdade. São experiências muito fortes que marcam a vida da gente e ressignificam a nossa trajetória, ressignificam a nossa história, a nossa forma de ver a vida, de ver o mundo, né? Você sabe, nós temos pessoas no grupo com policondrite com manifestações variadas, né? Temos pessoas que nunca entraram em remissão, nunca entraram em remissão. Estão há muito tempo, desde que começaram os primeiros sintomas até hoje, tem gente com 10, quase 20 anos que nunca entrou em remissão. A doença ficou um pouco mais branda, e depois ficou grave de novo, depois ficou branda, mas nunca ficou em total remissão. Então, a gente tira disso tudo que a doença realmente traz um grande desafio para nós, mas cabe a cada um de nós, primeiramente, nos apoiar, né? Apoiar uns aos outros, né? Buscar esse apoio interno também, que é fundamental, né? Antes de se apoiar no outro, se apoiar em nós, na gente, nessa força interior, né?
buscar apoio da família, dos amigos, e buscar realmente fazer com que, em termos de sociedade, esse cenário de invisibilidade, de exclusão que muitas pessoas com policondrite vivem, que isso seja diminuído, né? Que esse cenário seja melhorado, né? Para que as pessoas tenham qualidade de vida. Bem, gente, a todos que nos assistiram, muito obrigada. Agradecemos a todos, principalmente ao Eide, por estar aqui com a gente contando essa história fantástica, essa história incrível, uma história de luta, de resiliência, de força, de superação. Saiba, Eide, que você sempre poderá contar com a gente. É um prazer ter você com a gente, tê-lo entre nós é um prazer, né? Claro que a gente sabe que é uma reunião, muitas vezes, que está em torno de uma doença, mas você veja aqui o quanto nós falamos de vida, de esperança, de força, de superação. Então, esses desafios trazem isso também. A todos que nos ouviram, muito obrigada. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, esse canal nosso do YouTube. Compartilhem, divulguem, nos ajudem a continuar divulgando a policondrite reincidivante. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Ed. Um prazer ter você aqui com a gente. Já